Bom, boa noite. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de procedimentos especiais e vamos fazer uma retomada de conteúdo aí já em semana de véspera de prova e fechar, né, melhor essa questão do divórcio para já entrar na ação monitória hoje, até porque monitória vai cair na nossa prova e monitória vai cair na prova até onde a gente for no conteúdo, tá? Mas eu acredito que dá para a gente poder compreender bem a ação monitória para poder fazer essa matéria aí em segunda VA já. Bom, nós estudamos que existem duas espécies de divórcio, na verdade, porque uma espécie acaba se subdividindo. Então, nós temos o divórcio, consideradas aquelas questões que analisamos em relação às formas de rompimento, quando é uma união estável ou quando é um casamento, porque o rompimento da união estável, ele é feito por meio da dissolução, né, da união estável, não é por meio do divórcio, e o rompimento do vínculo matrimonial adquirido pelo casamento legal é feito pelo divórcio. Acontece que, depois da emenda 66 de 2006, nós tivemos uma grande alteração em termos de divórcio e vimos que houve uma facilitação do divórcio e não houve uma revogação expressa da separação judicial. Então, a separação judicial ela ainda existe no ordenamento jurídico. Caso uma pessoa queira fazer a separação judicial, é perfeitamente possível. Inclusive extrajudicial. É muito comum, quando os casais se separam, que esse casal, ou um né, dos cônjuges, faça uma declaração no cartório de separação de corpos, a fim de regularizar, talvez, principalmente para quem deixa o lar, não entenda o deixar o lar como abandono de lar, porque o abandono ele tem que ser caracterizado, e o fato de uma pessoa deixar o lar não significa que ela abandonou o lar. O abandono de lar é muito mais amplo do que simplesmente se deixar, né? Deixar, ou seja, um casal está ali, quer se divorciar, fala, não, você fica morando na casa. E às vezes nem é uma situação de abandono, deixa a pessoa ficar na casa. Né? Então, existe até essa possibilidade, até sempre recomendo que façam, porque hoje existe um instituto que se chama usucapião familiar, e se enquadrar nas situações da usucapião familiar, ou seja, imóvel urbano até 250 metros quadrados, e ficar comprovado o abandono de lar, o cônjuge, e ele foi adquirido na constância do casamento, o cônjuge que permaneceu no imóvel pode requerer o reconhecimento da propriedade da meação, e não da integralidade, porque a metade já pertence a ele ou a ela. Então, vai requerer, na verdade, a usucapião em relação à meação de quem deixou. Então, geralmente, as pessoas que deixam as casas, os lares, até para se aguardar, né? Tem pessoas que são bem decididas, né? Já sai, já faz o divórcio. Tem pessoas que não são decididas. Se separam, mas quanto tempo você está separado? 1 ano. Vai fazer o divórcio? Não achei que isso agora. Não, você está enrolando. Enfim, nessas circunstâncias é importante que a pessoa se documente. E existe aí nos cartórios a possibilidade de se fazer a declaração de separação de corpos, que é um documento que resguarda essa separação. Você documenta essa separação. Se lá na frente houver alguma alegação de abandono de lar, você apresenta esse documento. Não, nós estávamos legalmente separados de corpos, não houve um abandono de lar, e até pode ser utilizado como matéria de defesa. Enfim, então o Instituto da Separação ele não foi revogado. E aí nós temos a possibilidade de fazer o divórcio litigioso. Estudamos que o divórcio litigioso é um procedimento especial de jurisdição contenciosa e é um procedimento das ações de família, previsto no 693 e seguintes do Código de Processo Civil. Então, ele é um procedimento especial. E a gente vai utilizar o artigo 693 para poder fundamentar, né? São as ações de família. Então, a ação de divórcio litigioso vai tramitar de acordo com o procedimento das ações de família. A gente viu que esse procedimento das ações de família, quando vocês fazem a leitura do 693 e seguintes, é um procedimento bem mais simplificado. A gente pode ver que os prazos são menores, tem uma audiência de mediação. É muito comum, quando você ajuiza uma ação de divórcio litigioso, depois que o juízo analisa as possíveis tutelas de urgência e de evidência que vocês tenham feito na petição inicial, é muito comum que se marque, o processo seja encaminhado para o Sejusc, que são centros de mediação, para se tentar uma mediação, e não tendo esse acordo na mediação, aí sim abre-se prazo para a resposta do réu, e o procedimento se torna um procedimento comum.
né? Está até previsto lá no 693, 694, 695, enfim. E vimos que existe o divórcio consensual. E dentro do divórcio consensual, estudamos o divórcio consensual judicial e estudamos o divórcio extrajudicial. Até compartilhei com vocês uma petição inicial de divórcio judicial consensual, que é aquele em que há interessados, e esses interessados, ambos ajuizam a ação, e nessa ação eles vão apresentar o seu acordo de vontade em relação a esse divórcio, e vão pedir para o juiz a homologação judicial desse acordo. E esse divórcio consensual é um procedimento judicial de jurisdição voluntária, e nós temos aí uma fundamentação muito específica, que é o artigo 731 do Código de Processo Civil. Então, a gente não faz uma petição inicial de divórcio consensual com base no artigo 693. O 693 é para litígio, tá? Então, as ações de família só se aplicam a casos contenciosos, litigiosos. Para divórcio judicial consensual, é artigo 731 do Código de Processo Civil. E aí os requerentes manifestam sua vontade mesmo, parece um contrato, a gente viu, em relação à guarda, em relação à pensão, em relação a bens, como que vai ficar essa partilha de bens, em relação ao nome, se vai voltar a usar o nome de solteiro, se não vai voltar a usar, enfim, em relação a todos os pontos do divórcio, se tem bens, se não tem bens, tem que mencionar, não há bens a serem partilhados, se não for feita a partilha naquele momento, só o divórcio, há bens e relaciona a serem partilhados, que serão partilhados em ação própria. Também é possível fazer isso, porque existe a ação de partilha. Talvez se existe um litígio só na partilha, as pessoas querem resolver as outras questões, fazem só isso, depois fazem uma ação de partilha para resolver essa partilha. Então, vimos que é um procedimento um pouco mais simples, né? Bem simplificado, não há necessidade de se designar audiência, porque para que vai marcar audiência para tentar um acordo se a própria petição já traz os termos do acordo? Então, o procedimento geralmente é receber a petição inicial, verifica se estão presentes todos os documentos, estando em termos a petição inicial, caso o processo vai com vista para o Ministério Público para verificar a questão dos incapazes e menores, e depois é devolvido, é concluído o processo, que vai ser uma sentença. Essa sentença é para homologar, o Ministério Público verificando que todas as questões envolvendo os menores e incapazes estão ok, o Ministério Público, o processo volta concluído para o juiz ou para a juíza, para a sentença. Essa sentença é uma sentença homologatória. A maioria dos juízos proferem umas sentenças bem genéricas, né? Analisando os termos da petição, homologo, de acordo com não repete como que vai ficar o divórcio. Então, é bem interessante, porque geralmente a gente pega a sentença, está só homologando os termos do divórcio, não fica ali especificado como vai ficar a situação. Repete, homologa os termos da petição inicial. É bem simples. E aí, às vezes a pessoa pede, né? Eu quero uma cópia da minha sentença. Eu falo, é melhor te dar a cópia da petição também, porque a sentença tem muita coisa. Ela só tem mesmo a homologação. Em ambos os casos, aqui nós temos sentenças, seja litigioso ou seja consensual, judicial, o ato que vai decretar ou homologar o divórcio de um casal é uma sentença. E o fato de ter essa sentença, o casal está divorciado, sim, mas que para que esse divórcio surta os efeitos legais, é necessária a averbação. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa não averbar, e às vezes ela vai adquirir um bem, às vezes ela vai fazer uma negociação, e ela se intitula divorciada, porque a pessoa, todo divórcio, o Estado civil é divorciado, a pessoa não volta a ser solteira. Eu sou divorciado. Ninguém vai pedir a cópia da sentença, as pessoas vão pedir o quê? A certidão de casamento devidamente averbada. Então, é importante que essa sentença seja levada para averbação ou mandado. Eu falo sentença porque muitos juízes colocam na sentença assim: esta sentença possui validade de mandado de averbação, pode ser utilizada para fins de averbação. Tem cartório que averba só com a cópia da sentença. Tem cartório que não, que pede o mandado de averbação, o ofício determinando a averbação. Vai depender muito do cartório, vai depender muito do juízo. O importante é que isso seja levado para averbação, tá? Então, até para a questão de bens, se tiver partilha de bens, o cartório vai pedir para ver como que ficou a partilha ali.
E a certidão de casamento vai vir ali uma informaçãozinha no final dela que aquele casal está divorciado. Como eu falei para vocês, não existe a certidão de divórcio, existe a certidão de casamento averbada no seu final com o divórcio. E aí nós falamos do divórcio extrajudicial. O divórcio extrajudicial, ele não tinha essa previsão no Código, especificamente um lugar para ele, foi inserido há alguns anos, mas é possível, desde que obedecidos alguns requisitos, que é a ausência de incapazes e menores in nascituro, que o divórcio seja feito completamente no cartório. A gente chama de divórcio extrajudicial. E o divórcio extrajudicial está previsto no artigo 733 do Código de Processo Civil. Então, aqui nós temos 3 artigos. Nós temos o 693 para divórcio litigioso, nós temos o 731 para o divórcio judicial consensual e temos o 733 para o divórcio extrajudicial consensual. Nós não fazemos litígio em cartório. Para fazer o divórcio extrajudicial é necessário ter consenso, ter acordo. Então, nós chamamos de divórcio consensual extrajudicial. Então, basta não tem como eu dizer para vocês, nem o código vai dizer qual que é o procedimento, porque cada cartório vai ter um procedimento, mas acho que até mencionei com vocês um tipo na aula passada, que os cartórios geralmente pedem os mesmos documentos que nós faríamos um divórcio judicial. Esses documentos estão previstos no artigo 33 da resolução número 35 do CNJ, certidão de casamento, documento de identidade dos filhos, para provar que os filhos são maiores, documento dos bens, se tem bens imóveis a serem partilhados, os documentos desses bens, se tem bens móveis a serem partilhados, os documentos desses bens, enfim, todos aqueles documentos que nós utilizaríamos se fôssemos fazer um divórcio judicial. Cada cartório tem um procedimento, então, vocês podem se deparar com cartórios que pedem todos vão querer as informações, os termos do divórcio por escrito. Vai ter pensão entre os cônjuges? Não. Vai ter quanto? Quais bens foram adquiridos? Como que ficou a partilha? Então, aquelas informações não precisam no formato de petição inicial. Mas os cartórios vão precisar dessas informações para poder fazer a escritura pública de divórcio, porque no divórcio extrajudicial nós não temos o judicial, então nós não temos sentença. Então, o documento que vai acabar decretando, né, na verdade, realizando aquele divórcio daquele casal, vai ser uma escritura pública de divórcio. É obrigatória a presença do advogado, tá? Não se faz divórcio extrajudicial sem o advogado precisa assinar. Então, geralmente os cartórios pedem, olha, você pode enviar para esse e-mail aqui, os termos do divórcio e traz aqui para mim os documentos para eu ver no original, para eu poder certificar. Tem uns que falam, não, manda em PDF, no dia que vocês vierem aqui, você traz o original para fazer a conferência. O importante é que cada cartório tem um procedimento. Traz tudo num pendrive, junto com os originais aqui dos documentos, e deixa aqui que no dia que a gente for lavrar a escritura pública, você retira esses documentos. Então, tem muitas formas. E eles geralmente trabalham com agendamento. Então, olha, eu recebi aqui a documentação, pego uma agenda, vamos agendar aqui para o dia 20 de maio, por exemplo, às 14 horas, para vocês virem aqui. Traz uma testemunha. Tem cartório que fala, não, vem só advogado e os interessados. É necessário, pode ser um só advogado para os dois? Pode. Mas cada um pode ter o seu advogado? Também pode. É igual no judicial. E aí todos vão, tem que ir. A não ser que a pessoa esteja fisicamente impossibilitada de ir. Aí ela pode passar uma procuração para uma pessoa ir. Como eu falei para vocês, as pessoas se casam por procuração e pessoas se divorciam também por procuração. E aí, lá no dia, na verdade, não é uma audiência, vai para um espaço mais reservado. A pessoa responsável por esse divórcio, né, por fazer a escritura, faz a leitura da escritura para fazer a conferência, se está tudo certo, os termos do divórcio, se teve alguma alteração. Não tendo nenhuma alteração, nada, tudo ok, sai a escritura pública de divórcio. Então, parece uma escritura de imóvel mesmo. E essa escritura pública, ok, estão divorciados, mas para que surta os efeitos legais do divórcio, também precisa averbar. Então, como eu disse para vocês, o divórcio ele pode ser feito em qualquer lugar do país, em qualquer cartório que faça divórcio, mas a averbação tem que ser feita onde a pessoa se casou. Então, tem que encaminhar. Agora, tem que ir lá, professora, estou morando aqui em Anápolis, me casei no Sul.
Não, você pode fazer o divórcio aqui em Anápolis. Hoje os cartórios têm uma comunicação interessante. Você pode solicitar que o próprio cartório que você fez solicite lá a verbação para você. Ou então você mesmo entre em contato com o cartório por telefone e fala: olha, eu estou aqui no estado de Goiás, eu me casei aí no sul, nesse cartório X, eu estou aqui com uma escritura pública, fiz meu divórcio, quero saber o procedimento para averbar. Esse cartório vai dizer: não, me encaminha para nós essa escritura pública em PDF para o seguinte e-mail, manda um e-mail e nós vamos devolver para você a sua certidão já averbada por correio. E você faz o pagamento, impressa conta aqui, ou até Pix, faz hoje para os cartórios, enfim. Os pagamentos estão bem simplificados. E aí chega por correio a certidão. Antigamente as pessoas tinham que se locomover, né, para fazer essa averbação. Hoje não tem essa necessidade, tá? Enfim, vimos que é possível a acumulação de pedir alimentos provisórios na ação de divórcio e também vimos que é possível pedir alimentos gravídicos na ação de divórcio. Se eu não me engano, até passei um caso para vocês, aqui de Anápolis, em que uma mulher que estava grávida de gêmeos tomou conhecimento que o seu marido estava tendo um caso com a sua mãe, a mãe dela, um caso com a sogra. E ela, foi o maior problema que deu isso aqui. E aí ela, grávida, numa situação de gravidez de risco, ela não podia trabalhar, nem sair da cama direito, que era uma gravidez muito complicada, e ela ajuizou uma ação de divórcio, teve todo um arrependimento, a pessoa falou, o ex-marido dela falou: não, foi uma bobeira que eu fiz, aquelas coisas de família, né? E aí eu não tinha nem para onde ir, estava indo para casa da irmã, para casa da mãe. Não, a mãe era outra, não tinha como ir. E aí ela fez uma ação de divórcio e pediu alimentos gravídicos e foi concedido. Então, hoje a jurisprudência está bem pacífica nesse sentido. Antes, não. Toda uma complicação. Não se permitia fazer a ação de divórcio e acumular com alimentos gravídicos, porque são dois procedimentos bem diferentes. E são dois procedimentos especiais. Hoje, com esse Código de Processo Civil que busca facilitar a celeridade processual, a economia processual, ou seja, duas ações, vou fazer uma, é possível, sim, acumulação de alimentos gravídicos em ação de divórcio. As mulheres grávidas podem se divorciar e pedir alimentos gravídicos. São valores que são bem específicos, né? A destinação é para despesas da gravidez. Então, é possível, sim. O procedimento que vai seguir, porque como são dois procedimentos, um só vai seguir, né? Vai ter que seguir só um. O procedimento que vai prevalecer é o do divórcio, mas a liminar que vocês vão pedir vai ser da de alimentos gravídicos, porque ela tem que ser concedida bem mais rápida, né? Então, vocês façam a ação normal, está fazendo um divórcio litigioso, artigo 693, divórcio litigioso, com pedido de alimentos gravídicos, e vocês podem pedir a liminar dos alimentos gravídicos nessa ação de divórcio, tá bom? Hoje é bem pacífica a jurisprudência. Ficou alguma dúvida em divórcio? Ok? Não, professora, sem dúvida. Tá bom. Bom, feita essa retomada de conteúdo, vamos falar um pouquinho agora de ação monitória. Uma ação completamente diferente de todas que a gente já viu. Geralmente eu faço isso, né? Eu falo isso para vocês. Nossa, mas vai uma ação super diferente hoje, mas essa aqui é mesmo, tá? A ação monitória, ela é uma ação até que a gente tem que estudar a prática primeiro, para depois passar para a teoria. Pessoal, só um minutinho. Eu só preciso assinar tá precisando urgente ali, que acho que já veio 3 vezes aqui na porta. Eu só preciso assinar os documentos de publicação do resultado da monitoria. Um minutinho já retorno, tá? Licença, só um minutinho que eu só vou ler. Rapidinho, já retorno. Eu tô sem caneta.
Oi, povo, aqui eu achei no caminho aqui. O Isadora vai responder a pergunta aqui da revisão, tá? Isadora, boa noite, tudo bem, professor Herbert? Você perguntou se dessa única tentativa tem como ver revisão? Não. A pré-configuração, a Isadora está de franjinha ali, chique, ó, tudo bem? Então, não, tá? Não tem como. Só depois que o questionário estiver fechado. Então, por exemplo, se a aula é hoje, terça-feira, um questionário aberto durante o dia, não, mas na quarta-feira, sim. A pré-configuração já vai estabelecer isso, entendeu? Tinha ficado mudo pra mim, eu tenho internet séria aqui em casa. Cortou o que ela falou? Não ouvi. Eu tenho um problema com a internet aqui em casa, ficou mudo o que o senhor falou. É o seguinte, a sua pergunta é se nessa única tentativa tem como ver a revisão. Só depois de fechado o questionário. Como o questionário será aberto das 7 da manhã às 23h59 do dia, então, por exemplo, na terça-feira que vem, você vai ver a revisão da tentativa no dia? Não, mas na quarta-feira sim, porque o questionário já vai estar fechado. Entendeu? Entendeu? Ok? Professor. Entendi. Então, beleza. Qualquer Que dúvida, bom, então. certo? Então tá. Alguém tem Nossa, que mais bênção. Ok? Podemos continuar a aula? Certo. Marcelo? Manda um beijo pro professor Herbert. Obrigado. Aí pronto, recebi. Pode pegar, amigo. Obrigada, Weber. Você achou no meio do caminho, Isadora. Pronto, resolveu a dúvida. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá, gente. Ação monitória. Pode ficar a câmera aberta, não tem problema não. Leve a câmera. Eu não tenho esse problema. Assim, não, professor, eu estou deitado. Não tem problema não, tá? Se quiser abrir a câmera do jeito que vocês estiverem aí, não tem problema nenhum. Olha só, ação monitória. Vamos tentar compreender. Primeiro, contextualizar essa ação, tá? Essa ação monitória. Uma ação que não era muito feita no Brasil. Uma ação que nem veio do Brasil. Na verdade, o nosso direito tem um hábito, né, de importar algumas ações ou alguns institutos do direito comparado. É um hábito muito grande no Brasil buscar alguns institutos no direito norte-americano, no direito francês, no direito inglês, no direito alemão, com estudo penal. Então, a gente tem esse hábito de importar as coisas para cá. E o que acontece? Acontece que quando você busca um instituto fora para trazer para o Brasil e colocar isso numa codificação, você tem que contextualizar isso aí, né? Simplesmente inserir aquilo dentro do código. Então, o que aconteceu na década de 90, em 94? Porque nós temos dois códigos de processo civil, o anterior, que é o de 73, e o de 2015. A ação monitória, ela não veio com o código de 73, ela foi inserida no código de 73 no ano de 94, na década de 90. Então, uma ação monitória, uma ação muito utilizada no direito italiano, tanto que na Itália as pessoas fazem mais ação monitória do que execução, do que ação de cobrança. Então, lá é uma ação muito comum. E viram que é uma ação interessante, que daria para se enquadrar em algumas situações aqui no Brasil, e isso foi inserido no antigo Código de Processo Civil. Vocês já perceberam que é muito difícil renumerar código, que geralmente quando há uma inserção de alguma coisa em códigos, vira um artigo não sei o que A, não sei o que B, não sei o que C, é muito difícil você fazer a renumeração de código. Então, no código antigo, no de 73, a ação monitória, ela estava lá no artigo 1102A, 1102B, 1102C, então ela não tinha uma casinha própria, porque ela foi inserida. E a gente até pensou, gente, não é uma ação que é muito feita, né? Não é muito comum que se faça. Será que ela vai voltar no novo código, né, de 2015? E ela veio. E ela está lá no artigo 700, 701 e 702. Então, o Código de Processo Civil abraçou a ação monitória e falou, nós vamos estudar, nós vamos fazer a ação monitória, nós vamos manter essa ação, porque é uma ação interessante de se fazer. E vamos colocar agora, encaixá-la dentro dos procedimentos especiais. Então, a ação monitória é uma ação de procedimento especial que está prevista no artigo 700, 701 e 702. São poucos artigos que tratam da ação monitória.
São poucos artigos e são muitas informações aqui sobre essa ação, porque não é, como eu disse para vocês, não é uma ação muito comum. Então, nós vamos imaginar a seguinte situação. Toda vez que nós temos situações de alguém deve algo para alguém, então, existe um credor e existe um devedor, ou alguém precisa cumprir uma obrigação de fazer e não cumpriu, ou alguém seria obrigado em relação à obrigação de não fazer enfim, não cumpriu aquilo ali. Então, ou entregar alguma coisa, alguém está na posse de um bem e tem que entregar algo para outra pessoa e não cumpre. Então, essas questões envolvendo condenações em dinheiro, dívida de dinheiro, obrigações de fazer e não fazer, obrigação de entrega, de dar alguma coisa certa, incerta, fungível, infungível, independente do que seja. A gente sempre tem duas visões. Eu ainda não estou entrando no conteúdo, eu estou querendo fazer uma introdução para a gente compreender a ação monitória. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa deve 20 mil reais para outra, Marcelo me deve 20 mil. Toda vez que a gente tem uma relação de dívida, a gente tem uma visão dupla aqui. Se ele me deve 20 mil, eu teria duas formas de receber esses 20 mil em uma ação, se ele não está querendo pagar. Porque a primeira pergunta, quando uma pessoa está com crédito para receber, a pessoa não quer pagar, a primeira questão que a gente tem que avaliar é o quê? Se é execução. Então, se nós temos a possibilidade de fazer uma execução, optem sempre pela execução. A execução, você ajuiza uma ação e o devedor é citado para pagar. Você já estudaram a execução. Ele não é citado para apresentar contestação ou para ir para uma audiência de conciliação e mediação. Na execução, o devedor é citado para pagamento. Então, no prazo de 15 dias, ele pode apresentar sua defesa, que se chama embargos. Mas os embargos à execução, na verdade, como vocês já estudaram, não é bem uma contestação, é uma ação, é uma petição inicial. Então, tem toda uma burocracia processual para se fazer embargos. Tem valor da causa, tem recolhimento de custas. Então, os embargos à execução, como vocês já estudaram em execução, é uma defesa do executado, do devedor, mas, na verdade, é uma petição inicial, é uma defesa em uma petição inicial que tem toda uma burocracia aí para se fazer, não é algo tão simples, as pessoas evitam fazer embargos. A execução, porque no direito tem muito embargo. Tá. Então, quando que a gente tem execução? A gente tem execução, a execução, ela tem dois pressupostos aqui indispensáveis. Título e inadimplemento. Não é um ou outro. Para nós termos uma execução, nós temos que ter um título exequível, ou seja, um cheque prescrito não é exequível, então não tem execução. Então, eu tenho que ter um título exequível e eu tenho que ter inadimplemento. Não adianta eu ter o cheque e a pessoa pagou. Então, são dois pressupostos obrigatórios. Se eu tenho título exequível e eu tenho inadimplemento, eu tenho execução. Optem pela execução. Não optem por outro procedimento, porque você não discute mérito. Vai ter discussão de mérito se tiver a oposição de embargos à execução. Aí nós temos a discussão de mérito. Mas até então o devedor já está para pagar. Porque na ação de conhecimento, o que a gente busca? Um título. Quando a gente ajuiza uma ação de cobrança, na verdade eu estou querendo um título, eu quero uma sentença, condenando a pagar. Isso é o título. E só depois desse título judicial, que é a sentença, eu vou ter um cumprimento de sentença, que é a execução. Então, sempre é mais viável, mais interessante fazer a execução. É claro que o Código de Processo Civil estabelece, quando vocês estudaram a execução, vocês viram isso, estabelece a possibilidade do credor optar. Existe essa possibilidade da opção da execução com a ação de conhecimento. O CPC permite que o credor opte. Agora, quando a pessoa não tem título, então eu e o Marcelo. Marcelo, ele vende alguma coisa. Eu comprei do Marcelo. Então, a gente negociou aqui no final da aula. Eu viro para ele e falo, Marcelo, você vende isso, tal? Não, ou então ele fala que, professor, eu vendo isso. Do nada, que ele me oferece alguma coisa, eu falo, quero. Tem como você trazer aqui para mim na faculdade? Ele tem, estou levando aí para você agora. A gente fez a negociação aqui na frente de vocês. Aí eu viro para ele e falo assim, olha, aí ele fala, eu falo, como é que eu faço o pagamento? Ele vai para mim e faz Pix. Depois que inventar esse Pix, toda hora me pede um Pix, até de R$1. Mas enfim, vamos imaginar que não tem Pix, tá? Porque, Senhor do céu, faz um Pix para mim.
facilitou, né, o negócio. Meia-noite faz um Pix. Minha filha tem 14 anos, pede Pix. Não tem lógica aquilo, gente. Tá. Então, vamos supor que o Marcelo vira e fala assim, eu falo, Marcelo, aí, já até mandou o Pix. Vamos supor que eu vire para ele e falo assim, não, Marcelo, eu te dou um cheque. Ele fala, não, professor, precisa não, na base da confiança, estou mandando entregar aí para você, que você me paga. 10 mil reais de compra aí para o Marcelo. Ele não pegou o cheque, que ele confiou na minha carinha aqui. Aí, o que acontece? Próxima aula, nada. Um mês, nada. 2 meses sem pagar o Marcelo. O Marcelo esperando. Sorry aí, tá bom, né? Mandou, oi, tá tudo bem? Tá usando aí o negócio? Enfim, nada. O que ele tem? Ele não pegou cheque meu, ele não pegou nota promissória, ele não pegou nada. Então, o que ele tem? Testemunha. Ele tem vocês aqui. Ele tem a gravação dessa aula, está sendo gravada. Então, ele pode perfeitamente pegar essa gravação e fazer uma ata notarial dessa gravação. Porque a negociação aconteceu aqui. Eu assumi que eu tenho uma dívida com ele aqui. E na presença de vocês. Tá, mas vamos supor que não estivesse sendo gravado. Tem só vocês aqui como testemunhas. Ele não tem execução contra mim. Ele tem o quê? Uma ação de cobrança. Ele tem uma ação de conhecimento. Execução ele não tem, porque ele não tem título. Se ele tivesse pego um cheque meu, deu 2 meses, ele foi lá, né? Voltou, sem fundo, reapresentou, sem fundo. Ele tem título e tem inadimplência. Então, ele tem execução, mas ele não tem. Então, o que ele tem? Ele testemunha. Então, ele não tem ação de execução, ele tem ação de conhecimento, que é a cobrança. Pode fazer uma ação de cobrança, rolar 3 pessoas como testemunhas, enfim. Juizado, beleza. Não, vai provar. Ou então pedir para juntar gravação. Enfim. Ele vai conseguir provar e vai receber. Para ter um título para ser executado, que é uma sentença. Aí vai fazer o cumprimento de sentença. Enfim. Mas a gente sempre enxerga essas duas possibilidades. Quem tem título faz execução. Quem não tem título faz cobrança, ou faz obrigação de fazer, ou faz obrigação de entrega. A gente sempre trabalhou com as duas possibilidades, só que existe uma terceira via. E essa terceira via é exatamente a ação monitória. A ação monitória, ela entra nessa terceira via. É uma terceira possibilidade que credores têm, ou pessoas que precisam, que a obrigação de fazer seja cumprida, que não quer fazer uma ação de conhecimento. A execução não daria para fazer, mas não quer fazer a ação de conhecimento, quer fazer a ação monitória. Então, a ação monitória, ela é uma ação em que credor ou credores, mediante a comprovação por meio de uma prova escrita, pretende o recebimento de uma dívida, pretende o cumprimento de uma obrigação de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa. E o que eu falei aqui para vocês foi o requisito fundamental de uma ação monitória. A existência de uma prova escrita. Documental ou documentada, porque o CPC de 2015 acrescentou o documentada, não tinha antes, era só documental. A documental é aquela que já existia antes. A documentada é aquela em que a pessoa documenta para ajuizar a monitória. Porque, por exemplo, eu poderia, no meu caso aqui com o Marcelo, ele poderia ter pego um cheque meu e o cheque prescreveu. Vamos supor que nós estamos aí com 10 meses e ele está com esse cheque, passou 6 meses. E ele está com 10 meses aí com esse cheque, ele não pode fazer execução, porque prescreveu a execução. Porque o cheque está prescrito. Mas ele faria cobrança? Ele pode fazer cobrança. Só que existe a possibilidade de ele fazer a ação monitória. Por quê? Porque ele tem uma prova escrita que eu devo para ele. É um cheque prescrito. Então, a ação monitória... E essa questão da prova escrita? A prova escrita da ação monitória, o requisito obrigatório dela é que essa prova escrita não tenha força de título executivo. Necessariamente, obrigatoriamente. A prova escrita da ação monitória, ela não pode ser título executivo, ser execuível, porque se for um título que pode ser executado, então ele vai ter que fazer execução. Não existe a opção entre monitória e execução. Existe a opção entre execução e cobrança. Existe a opção entre monitória e cobrança, mas não existe a opção de monitória e execução. Por quê? Porque o requisito é exatamente esse.
para a monitória? Que o credor tem uma prova escrita sem força de título executivo. Porque se tiver força de título executivo, então ele faz uma execução. Então não pode ter. Mas como assim um documento que não tem força de título executivo? Cheque prescrito, nota promissória prescrita, algum documento que a pessoa confessa a dívida. Vou dar um exemplo para vocês bem interessante. Não sei se alguém aqui vai fazer concurso para magistratura, mas a gente recebeu uma vez aqui uma questão bem interessante que é na prova oral lá na magistratura de São Paulo, que foi feita pela VUNESP. E eu vou dar um exemplo para vocês com esse caso que a gente viu nessa prova oral. As perguntas que foram feitas na prova oral pela VUNESP. A pessoa estava sendo examinada e perguntou o seguinte: suponhamos que 2 homens estejam conversando em um bar. E aí a questão foi desse jeito mesmo. Vamos supor que 2 homens estão conversando num bar. E aí um deve para o outro. Só que ninguém tem documento nem nada. Né? Mas teria ali, se não tiver testemunha, lascou tudo. Né? Não tem documento. Você não tem título, né? Aliás, não tem nem título e não tem nenhum documento que embasaria uma monitória. E o que acontece? Um vira para o outro e fala, não, eu te devo mesmo, mas eu não tenho condição de pagar agora. É o famoso devo no nego, eu pago quando puder. Mas eu não tenho nenhuma garantia que você me deve, não tem nada aqui que você me deve. Aí a pessoa vira e fala, garçom. Você tem um guardanapo, um papel? Não, um papel que eu tenho um guardanapo. Não tem um guardanapo grande para ele. Aí ele pega uma caneta e escreve. Eu, fulano de tal, declaro que, confesso que, devo para o senhor fulano de tal, CPF, tal, a quantia desde o dia tal, referente a, e assina. Põe a data e assina. E essa pessoa sai de lá com o guardanapo. Isso caiu numa prova, uma magistratura da prova oral. A gente pensa, não, que pergunta mais... Não, mas, na verdade, o que está sendo questionado aqui é se a prova escrita demanda a mesma formalidade dos títulos executivos. A gente compreendeu qual era a intenção da questão. Não pegou uma questão mais descontraída e jogou uma tese jurídica mais pesada aqui. É a mesma coisa de perguntar, é extremamente formal essa prova escrita da ação monitória? É a mesma coisa de perguntar isso. E qual que era a resposta correta? A resposta correta é, essa pessoa agora tem uma prova escrita sem eficácia de título executivo. E a pergunta era se esse guardanapo, com a confissão de dívida, poderia embasar uma ação monitória? Essa era a pergunta. E a resposta era sim. Porque a lei não exige as formalidades para essa prova escrita. Eu já vi vários livros de processo civil trazer esse mesmo caso, mas assim, pegou o pedaço do papel de saco de pão, guardanapo, enfim, para mostrar que não se exige tanta formalidade para os documentos da ação monitória. Uma situação que acontece muito na ação monitória, geralmente quando alguns profissionais são advogados de hotéis, em que a pessoa consome... Vamos pegar exemplo Caldas Novas. Maria Beatriz vai para Caldas Novas, está lá hospedada, lá bombando. Aí vai lá no bar da piscina, toda hora. Dá um picolé, dá um refrigerante, dá uma batata. Nunca vi pessoa... Já viu tanto de batata que a gente come em Caldas Novas? Eu como batata. Me dá 400 batatas, me dá cerveja, me dá caipirinha, vai ficar mistureira. Vamos fazendo. Vocês já perceberam que a gente entra na sexta-feira, na quinta-feira, achando que está num valor, quando dá no domingo que a gente vai embora, vai pagar, você acha que está um valor, tá 4 vezes. Nossa, vou lá no bar, vou lá fazer o pagamento das notinhas, porque cada hora que a Maria Beatriz vai lá, assina qual apartamento? Vai lá e assina. Aí ela simplesmente vai lá pagar, fala, R$700, ela está achando que estava 100. Aí ela vai olhar quando ela vê aquele tanto de assinatura e dá lá nas notinhas. Apartamento 103. E a assinatura é dela. Ela vai e sai do hotel sem pagar. E o hotel tem todos os dados dela. Então, vocês são advogados do hotel. Vou fazer uma ação contra ela. Entra em contato. Não, eu vou pagar, vou ficar enrolando. Vocês vão fazer uma ação contra ela. Vocês não podem fazer execução, porque notinha não é título executivo, né? A gente tem um rol do que é título executivo, o que pode ser executado. E notinha não é. Então, sobrou o quê? Uma cobrança ou prova escrita, que confessa a dívida. Está lá, os valores e a assinatura dela, monitória. Ah, professora, vamos supor que isso dá... O que é? R$1.000? Que ela deixou lá de conta?
Ah, então vou fazer no juizado. Para quem está anotando, anota aí. Não cabe ação monitória no juizado. Não é cabível. Tem enunciado para isso. Ah, na prática eu conheço juiz que faz, tem também. Tem juizado que faz. Mas para fins de prova, quando vocês estão sendo avaliados, é não. Tem enunciado, não sei se é enunciado 8, tem enunciado para isso. Não é cabível ação monitória em juizado especial civil. Por isso que muita gente não faz a ação monitória. Porque as pessoas preferem fazer o quê? A cobrança. Ou a execução. Quando dá execução, ok, mas quando não dá, faz a cobrança no juizado. Porque não tem custos iniciais, porque é um procedimento mais simplificado. Então, as pessoas optam por fazer, quando dá juizado, uma ação de cobrança, não fazer a ação monitória, porque entre monitório e cobranças é facultativo. É o que nós chamamos de facultatividade da ação monitória. Não existe a opção entre monitório e execução. Mas existe a opção entre monitória e cobrança. Você pode optar. Então, se vocês são advogados de hotéis, mas vocês vão fazer ação monitória. A não ser que seja um valor mais baixo, vocês vão para juizado e vão querer fazer cobrança, porque não é cabível a monitória. Se você fizer uma ação monitória no juizado, você pode correr o risco de topar com o juiz que não aceita, que cumpre o enunciado, e vai indeferir, porque não é cabível a ação monitória no juizado. Aí opta por fazer a ação de cobrança no juizado. Mas mesmo que seja de R$1.000, se eu quiser fazer... tem esse enunciado 8, e tem muita jurisprudência muito específica, Marcelo, que não é cabível a ação monitória no juizado, tá? Tem que tomar cuidado com essa questão de algumas ações aí no juizado que não são cabíveis. Obrigada, vamos colocar o enunciado aí. Enfim. Mas vamos supor que vocês vão optar por fazer uma ação monitória. Vamos pegar agora uma dívida maior, né? Porque 40 salários mínimos, senão vocês vão para o juizado fazer cobrança, muito mais barato, não tem custos, enfim. Então, vamos pegar um caso aí de uma dívida de 70 mil. Maria Beatriz deve 70 mil para o hotel, porque consumiu para dever 70 mil. A não ser que seja que hotel, que um prato custa R$1.500 para comer. Enfim. Mas vamos pegar um exemplo aqui de uma dívida de 70 mil que está Vamos pegar um negócio muito mais atual. Vamos pegar isso aqui, ó. No WhatsApp. Uma pessoa fez uma negociação. Não tem cheque envolvido, não tem nota promissória envolvida, não tem contrato, não tem termo de confissão de dívida, não tem nada. A pessoa recebeu a mercadoria e não pagou. E está dando 70 mil de dívida. Aí, numa conversa entre devedor e credor aqui, no WhatsApp, o devedor vira e fala: realmente, eu te devo, era para eu ter pago há tanto tempo, isso não conversa. Ou então no direct do Instagram, no Facebook, eu não uso muito Facebook, as mensagens de Facebook, ou Telegram, ou qualquer aplicativo de conversa. Pega no WhatsApp, a pessoa vai lá e confessa numa conversa do WhatsApp que está devendo 70 mil, realmente, que vai pagar, que não paga. E tem como comprovar essa conversa, está aqui. Você não vai pegar o print disso aqui, dar print, e fazer uma ação. Quando a gente tem a prova dentro de ambientes virtuais, redes sociais, enfim, e-mails, ou troca de e-mail, áudios, a gente tem um meio de prova que vocês já estudaram, tem como colocar isso num documento, a gente chama de prova documentada, não só documental. Então, vocês vão no cartório e vão pedir para fazer o quê? Quem aqui se lembra do documento? Qual documento que nós vamos inserir diálogos, falas, coisas que estão em ambientes que, né? Como nós vamos documentar isso? Qual que é o meio de prova? Quem lembra? Ata notarial. Ata notarial, Vinícius, exatamente. Vou pegar isso aqui, geralmente os cartórios pedem o telefone, tá? E aí ele vai pegar todas as informações e vai fazer um documento, vai documentar essa prova que está aqui na ata notarial. Então, vocês fizeram a prova documentada. Pode embasar uma ação monitória? Pode. Então, só peguei um exemplo aqui. Vocês têm agora um documento público, uma ata notarial, que te certifica que isso aqui estava aqui dentro, na conversa. Vocês não vão colocar print no documento. E aí pega essa ata notarial e faz a ação monitória. Então, nós temos aqui várias situações de ação monitória. E todas vocês viram que a ação monitória é aquela ação para cobrar, não vou colocar cobrança, né?
para buscar o recebimento de valores, a gente vai compreender como, com uma forma completamente diferente, desde que o credor tenha a prova escrita, seja documental ou documentada, foi criada agora por meio de algo que já existia, sem eficácia de título executivo. Deixa eu compartilhar com vocês esse material, mas está no AVA, tá? Esse material aqui. Aqui, ó, ação monitória, o fundamento, artigo 700, 701, 702, e o principal requisito está aqui, ó, a prova escrita sem eficácia de título executivo, porque se tiver com eficácia de título executivo, é processo de execução. Então, se nós temos um caso em que alguém tem que pagar uma quantia certa, ou entregar coisa fungível, infungível, móvel ou imóvel, ou adimplir uma obrigação de fazer ou não fazer, e se você tem a prova escrita dessa obrigação sem eficácia de título executivo, vocês podem fazer uma ação monitória. Então, é para isso que serve a ação monitória. É aquela terceira via que não é a execução e não é a ação de conhecimento, que é a ação de cobrança. Então, quando que vai caber uma ação monitória? Quando a pessoa quiser receber quantia certa, ou quiser que seja realizada a entrega de coisa, seja coisa fungível, infungível, móvel, imóvel, ou queira que uma obrigação seja satisfeita, ou para cumprir uma obrigação de não fazer, que foi acordado por meio de alguma prova escrita, sem eficácia de título executivo. Tá. Como que funciona a lógica dessa ação monitória? Vamos pegar um caso concreto, eu vou explicar para vocês os pedidos de uma ação monitória, um despacho inicial, para vocês compreenderem a lógica da ação. Depois a gente volta para a teoria. Então, vou pegar um exemplo de uma ação monitória que a pessoa tem que pagar para outra 70 mil. O Taliton tem que pagar 70 mil por uma negociação que a gente fez. E o único documento que ele tem foi um documento que eu fiz mesmo à mão, com a minha letra mesmo, confessando a dívida. Ele não pode executar esse documento. Então, ele falou, não vou fazer cobrança não, vou fazer uma ação monitória. E aí o Taliton vai fazer uma ação monitória. Vamos pensar na petição inicial. Ao juízo da vara civil, porque não cabe em juizado, porque não daria por causa do valor, mas não cabe em juizado. Ao juízo da vara civil da comarca de Anápolis, não foi o que a gente negociou aqui em Anápolis. Ao juízo da vara civil da comarca de Anápolis. Aí ele vai qualificá-lo, vem nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, ajuizar, propor, ação monitória em face de, aí me qualifica, eu sou a ré. Na verdade, nem eu sei, mas vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Vamos supor que você está ajuizando uma ação contra mim. Aí ele está fazendo uma monitória contra mim. Eu estou devendo 70 mil para ele. E ele tem esse documento que eu assinei. Aí ele vai fazer a petição. Ok, qualificou o artigo 700, ação monitória, dos fatos, aí ele vai contar. Excelência, no dia tal, foi firmado um negócio jurídico entre o requerente e a requerida, isso. Assim, a requerida assinou um valor de 70 mil, assinou um termo de confissão de dívida, do qual não é título executivo, mas se configura como uma prova escrita, capaz de ensejar a ação monitória, por isso, conforme artigo tal, contou os fatos. Aí ele coloca do direito, a fundamentação jurídica, não tem como fugir, é artigo 700, tá? Do Código de Processo Civil, Código de Processo Civil, é um procedimento especial. E ele vai para os pedidos, agora que vocês vão compreender o que é a ação monitória. Quando ele vai pedir, o Taliton coloca dos pedidos, ele não vai colocar, requer a procedência do pedido para condenar a requerida a pagar 70 mil. Isso é cobrança. Isso é uma ação de conhecimento, não é monitória. Tinha que ter um trem diferente aqui. Então, ele não pede a procedência do pedido para condenar a requerida a pagar 70 mil. O objetivo dele não é esse. Não, ele faria cobrança. Na verdade, olha o pedido da ação monitória. Ele vai pedir assim requer a expedição de mandado de pagamento, nada a ver com procedência aqui. A expedição de mandado de pagamento, requer a expedição de mandado de pagamento em desfavor, aqui de mim, para que a devedora, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento. Então, olha que pedido interessante, porque a ação monitória, ela tem natureza híbrida.
ela tem natureza tanto de execução como de conhecimento. Inicialmente, a gente vai ver uma semelhança muito grande com o processo de execução. Isso aqui é uma semelhança muito grande com o processo de execução. Vocês estão pedindo para expedir um mandado de pagamento para eu pagar em 15 dias. Não é para eu ir para audiência, não é para eu apresentar defesa, é para eu pagar. Então, isso tem uma semelhança muito grande com a execução, porque ele tem uma prova escrita sem eficácia de título executivo. Então, requer a expedição de mandado de pagamento em desfavor da devedora para que a mesma efetue o pagamento em 15 dias, o prazo legal. Pedido B, caso queira, requer a citação da devedora para caso queira, no mesmo prazo, no mesmo 15 dias, eu posso defender. E essa defesa se chama embargos monitórios. Então, a defesa na ação monitória, ela se chama embargos monitórios. Tem diferença de embargos monitórios para embargos à execução? Sim, são totalmente diferentes. Os embargos à execução é uma petição inicial, tem recolhimento de custas, é uma defesa no processo de execução. Os embargos monitórios é uma contestação. O formato é uma contestação, só muda o nome. É como se estivessem fazendo uma contestação. Então, a defesa do devedor na ação monitória é feita por uma peça que se chama embargos monitórios, que tem uma característica de contestação. Não precisa de caução, segurança do juízo, não tem valor da causa, é uma contestação. Só que ela não recebe o nome de contestação. Recebe o nome de embargos monitórios. Então, olha as opções da devedora aqui. Pagar a totalidade da dívida no prazo de 15 dias. Agora, se eu achar que eu tenho defesa, não é isso, tá? Então, estão me cobrando, na verdade, já paguei. Ou então, essa letra aqui não é minha, na verdade, eu vou querer toda uma instrução processual, que não sou eu. Isso aqui está à mão, a letra é minha. Eu não devo para ele. Alguma defesa eu vou ter aqui. Se eu tenho alguma matéria de defesa para alegar, aí eu tenho que fazer embargos monitórios, não é contestação, tá? No mesmo prazo de 15 dias que eu teria para pagar. Então, vamos voltar para os pedidos. Requer a expedição de mandado de pagamento em desfavor da devedora, para que a mesma faça no prazo legal, pague no prazo legal, 15 dias. A citação da mesma para, caso queira, no mesmo prazo, oponha os seus embargos monitórios, a sua defesa, que são os embargos monitórios. Em caso de revelia, olha interessante, isso tudo pedido já. Em caso de revelia, olha esse ponto aqui. Requer a conversão do mandado de pagamento em título executivo. Ou seja, se eu não pagar e se eu não contestar, que é os embargos, se eu não embargar, são os embargos monitórios, é revelia. Então, o juiz ele vai converter esse mandado de pagamento, não tem um mandado de pagamento, ele vai converter o mandado de pagamento em título executivo. Então, já começa a execução, já vira execução imediatamente. Enfim, são os pedidos da ação monitória. Então, é uma característica muito grande de execução aqui. Parece muito o processo de execução. Tem 15 dias para pagar. Tem hora que eu acho que vai entrar aqui. 15 dias para pagar. Eu tenho 15 dias. Se eu achar que eu tenho defesa, eu tenho 15 dias para embargar, que são embargos monitórios, é diferente do embargo de execução. Cuidado com isso, porque os embargos monitórios têm característica de contestação. Não tem valor da causa, não tem recolhimento de custos, é uma contestação mesmo. Só que chama embargos monitórios. Eu posso ser revel. Eu posso nem pagar, nem apresentar embargos, opor embargos. Em caso de revelia, o mandado de pagamentos já se converte em título executivo, já começa a execução. Então, tá ali, ok. Só que agora vamos para o despacho do juiz, porque a gente vai compreendendo pelos pedidos, aí o talho da juização, tá lá. Então, ele juntou a petição, juntou a procuração, juntou a pagamento de custas, caro, custas de monitório é caro. Pagamento de custas, se for gratuidade da justiça, comprova lá, para requerer a gratuidade da justiça, enfim, mas recolheu custas, pagou as custas, juntou a prova escrita, essa confissão de dívida, obrigatório juntar, documentos pessoais, comprovando endereço, tudo aquilo, né, que a gente usa para ajuizar uma ação. Aí inseriu lá no Projúdice, caiu lá na vara civil. Aí o juiz da vara civil pega, analisa, tá ok, a petição inicial, os documentos estão ok, e vai fazer um despacho inicial. Olha como que é o despacho.
Porque a gente tem que falar das peças para a gente compreender a ação monitória. E o juiz pega e fala, trata-se de ação monitória proposta por Thaliton em desfavor dele. Verifico que a petição inicial está em termos e estão presentes os documentos indispensáveis à propositura da ação. Assim, determino. Espeça-se mandado de pagamento, olha isso, o que ele pediu. Espeça-se mandado de pagamento em desfavor da devedora para que a mesma efetue o pagamento no prazo de 15 dias. Determinei a citação da mesma para, caso queira, no mesmo prazo, oponha os embargos monitórios, já deixo tudo pronto. Em caso de revelia, fica determinada a conversão do mandado inicial de pagamento em título executivo. E o processo segue conforme a execução, como se fosse cumprimento de sentença. Nos termos do artigo tal, do Código de Processo Civil. Aí tá, beleza. Esse é o despacho do juiz. Então, olha como que é interessante a ação. A devedora, aqui, ela é citada para pagar. Quando eu recebo o mandado de citação, mandado de pagamento. Expediu o mandado de pagamento. E lá tá, que eu tenho 15 dias para efetuar o pagamento. Então, parece muito a execução. Determina, que seja pago no prazo de 15 dias, sob pena, enfim. Caso queira, poderá opor embargos monitórios no mesmo prazo, assim. Um ponto, agora, qual que é a postura da devedora? O que o devedor faz numa ação monitória? Quais são os caminhos que ele tem? Vamos compartilhar o material para a gente ver os caminhos, porque tem um aqui que é bem interessante, que se aplica à monitória, tá? Agora a gente vai num requisito obrigatório da petição inicial, mas vamos falar um pouquinho aqui da postura do devedor. Então, no exemplo aqui do devedor aqui. Primeiro, como eu falei para vocês, a petição inicial, ela é montada, ela tem requisitos gerais, que foram aqueles que eu mencionei para vocês, endereçamento, qualificação, os fatos, que é a causa de pedir remota, o direito, que é a causa de pedir próxima, os pedidos com suas especificações, a gente especificou os pedidos, o valor da causa é o valor da dívida, o valor do que está sendo cobrado. Enfim, não é uma petição difícil de se fazer. Quando a gente vê uma monitória e conhece a ação monitória e vai fazer talvez um exame de ordem na área de processo civil, a gente pede para cair a ação monitória, porque é uma peça curta, tá? Então, olha só, ela tem requisitos gerais, mas ela tem requisitos específicos. Então, o que é obrigatório ter na petição inicial de ação monitória? É obrigatório ter, o código fala em memória de cálculo. Na verdade, é uma planilha. O que tem que colocar é uma planilha atualizada do valor da dívida. Então, vamos supor que essa dívida de 70 mil, ela é de 10 meses atrás, então tem que atualizar e dizer o que juro que incidiu, enfim, como que foi feita essa correção. É uma planilha atualizada do valor, então é uma memória de cálculo. Tem que ter isso na petição inicial. O código é meio extremo, sob pena de indeferimento. É claro que se a pessoa não coloca essa planilha, geralmente é caso de emenda, tá? Não estou dizendo que não vai dar indeferimento. Pode ser que vocês topem com o juiz ou uma juíza com a mão meio pesada, vai indefere a petição inicial de vocês, porque ela apresentou a planilha atualizada. Mas geralmente é um caso de emenda, manda emendar em 15 dias, enfim, para corrigir a petição inicial. Se não fizer indeferimento, tá. Juiz manda expedir o mandado de pagamento e vai um mandado de citação junto com o mandado de pagamento, vai em 15 dias. Quais são as posturas que o devedor vai ter? O que ele pode fazer? Não tem audiência, não. Nada de audiência até agora. Ele tem 4 possibilidades. Pagar. Então, lá no prazo de 15 dias, mandou expedir mandado de pagamento para pagar em 15 dias, não pode pagar. Eu falei, não vou pagar, estou devendo, vou pagar. O que levaria um devedor na monitória a pagar já de cara? A integralidade da dívida. O código prevê um benefício para o devedor da monitória que paga. Que benefício que é esse? Se há o pagamento da dívida na sua integralidade no prazo de 15 dias, o código prevê a possibilidade do juiz aplicar uma isenção de custas processuais, ou não vou ter que pagar as custas. Porque geralmente, né, o devedor paga as custas, ele passa para ele, pagar as despesas do processo, depositar isso. Então, quem paga no prazo legal fica isento do pagamento das custas. Qual que é o outro benefício que a lei dá?
Cuidado com isso, eu já vi muitas questões que induzem a pessoa em erro. Não há isenção de honorários da outra parte. O que há é uma redução. Então, o devedor que é citado para pagar em 15 dias na ação monitória, recebeu o mandado de pagamento e faz esse pagamento, ele fica isento de custas e reduz os honorários advocatícios para 5%. Então, eu já vi algumas questões e algumas provas assim. Na ação monitória, o devedor citado para pagar no prazo de 15 dias, fazendo o pagamento em sua integralidade, ficará isento de custas e honorários advocatícios. Errado. Ele ficará isento de custas e poderá, na verdade, vai ter uma redução de honorários. A OAB não deixa, o Conselho Federal da OAB fica lá, toda vez que tem mudança no projeto de lei, vai alguém do Conselho Federal da OAB ficar de olho para não ter esse negócio de isentar de honorário. A OAB não deixa passar o negócio, uma confusão lá que não deixa. Então, não tem isenção de custas. O que tem é uma redução de honorários advocatícios. Então, tem um benefício para quem faz esse pagamento. Thaliton ajuizou a ação contra mim, 70 mil, já atualizado. Recebi o mandado de pagamento, tem 15 dias para pagar, faço o pagamento, deposito em juízo o pagamento, 70 mil. Aí, o que acontece? Eu deposito 70 mil, o juiz vai ver, não, vou ficar isenta de custas, mas vai pagar 5% de honorário. Eu tenho que fazer a complementação desses honorários, tá? Em 5%, 70 mil. Para ele. Se ele for advogado, é causa própria. Enfim. Então, nós temos aí uma isenção de custas e redução de honorários advocatícios. Qual que é o segundo caminho que o devedor tem? Vamos pular a inércia, vamos deixar por último. O que é esse parcelamento aí? Não é nada que foi criado específico para a monitória, tá? O que acontece? O código prevê a possibilidade de se aplicar as regras do artigo 916. Não sei quando vocês estudaram ação de execução, não sei se vocês vão lembrar, que na ação de execução por título extrajudicial, lá no 916, existe um parcelamento, possibilidade de pedir o parcelamento. Se uma pessoa está sendo executada extrajudicialmente, quando vocês estudarem o processo de execução, vocês vão lembrar desse parcelamento. A parte devedora pode requerer o pagamento de 30% da dívida inicial e requerer um parcelamento em até 6 vezes. Vocês se lembram desse parcelamento do processo de execução? Esse parcelamento do processo de execução, ele é aplicável na ação monitória. Então, eu como devedora fui lá citada para pagar em 15 dias. Eu posso requerer para o juiz, olha, não tenho, eu realmente devo 70 mil para ele, para o credor. Mas eu não tenho condições de pagar os 70 mil à vista. Então, eu vou requerer o parcelamento previsto no artigo 916, sendo deferido, realizar o depósito inicial de 30% do valor da dívida e depois na quantidade de parcelas que foi deferido. A gente geralmente pede 6, mas pode ser 4, 5, enfim. Aí é possível, tá? Então, eu estou querendo dizer que é possível a aplicação do parcelamento da dívida previsto no artigo 916, que é da execução, na ação monitória. Então, é possível para o devedor requerer esse parcelamento. O parcelamento tem que ser feito exatamente nos termos do 916, não é chegar para o juiz e falar assim, quero pedir parcelamento 10 vezes. Não. O parcelamento 916 é depósito de 30% e parcelamento em até 6 parcelas. Tem todo o requisito do parcelamento. 70 mil, parcelar em 20 vezes. Não, tá? Tem que seguir certinho o 916 do Código de Processo Civil. Esse é a segunda postura do devedor aqui. Caminho que ele pode seguir. Agora, pode ser que eu não vou pagar, não. Eu viro e falo, não vou pagar. Não vou pagar porque eu já paguei. Não vou pagar porque essa assinatura não é minha. Não vou pagar por quê? Porque não é esse valor. Não vou pagar porque ele não tem legitimidade ativa para ajuizar a ação. Eu tenho defesa. Então, se eu efetivamente tenho uma defesa, cuidado com essa questão de não ter defesa na ação monitória. Eu vou chegar por quê? Porque aquela história de virar e falar assim, como se for que vocês estão representando um devedor de ação monitória. Aí ele fala, não, enrola isso aí o máximo que você tem. Acontece muita gente que pede isso, enrola isso o máximo que cuidado. Porque se os embargos monitórios ficar comprovado, que é só, a gente chama de embargos manifestamente protelatórios, ou seja, embargos só para adiar o pagamento. Além de juros e correção monetária, a litigância de má-fé na ação monitória é pesadíssima. É uma das maiores multas que eu já vi no processo civil.
Então, vocês pegam o final lá da ação monitória, a gente até coloca aqui, ó, litigância de má-fé na ação e nos embargos monitórios. Porque na ação monitória, quem ajuiza uma ação monitória de má-fé pode ser condenado a pagar uma multa de 10% sobre o valor pretendido, o valor da causa, em benefício da outra parte. 10%, às vezes a gente pensa assim, nossa, né, 70 mil, 7 mil, não é muito não. Imagina uma dívida de 120, 130, 200 mil, 10% é muita coisa, gente. A gente vê sempre multa de 1, 2, 3, 5, máximo 5. A multa da ação monitória é 10%. Então, se ficar comprovado que uma pessoa ajuizou uma ação monitória sem necessidade, de má-fé, multa de 10%. E vice-versa. Se ficar comprovado que a pessoa efetivamente devia e opôs embargos monitórios só para protelar o processo, litigante de má-fé de 10% para o devedor, além da dívida, a ser pago ao credor. Então, o valor de 70 mil vai virar muito mais. E corrigido. A gente pensa em 77, mas vai ser corrigido com o tempo, porque apresentou, vai demorar, porque apresentou embargos, enfim. O valor vai aumentar. Então, a litigância de má-fé na ação monitória é pesada, tá? Tanto para quem ajuiza uma ação de má-fé, como para quem faz uma defesa, opõe embargos monitórios para protelar o processo, para atrasar o processo. Enfim, se deve, a questão é, tem todo? Não tem, não tem? Vamos tentar um parcelamento? Enfim, é a melhor saída, tá? Para a ação monitória. Por causa dessa multa aí, que é altíssima, 10% é muita coisa. Nós temos um outro caminho. Então, como essa pessoa não vai pagar, não, aqui eu tenho defesa. Eu não assinei isso aí. Ou então, não devo isso aí. Eu tenho uma defesa. Então, vocês vão opor embargos monitórios. Então, vocês vão apresentar a defesa do devedor. Vocês vão fazer a contestação, que chama embargos monitórios. Não põe contestação, embargos monitórios. Embargante, embargado, né, porque muda a nomenclatura de quem está fazendo. No prazo de 15 dias, aí põe procuração, põe as provas que vocês entendem necessárias, enfim. Aí vocês opõem os embargos e protocolizam esse embargo. Embargo monitório. Entrou no processo. Na ação monitória, o procedimento é especial até o oferecimento de embargos, até a oposição dos embargos. Opôs embargos monitórios, aí começa o procedimento comum. Lembra quando a gente falou na primeira aula que os procedimentos especiais têm procedimentos especiais, totalmente especiais e parcialmente especiais? A ação monitória é um exemplo de procedimento parcialmente especial. Ela é especial até oferecer embargos. Porque se ofereceu embargos, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica à manifestação dos embargos. Depois que o autor manifesta, saneamento do processo. Necessidade de audiência? Não tem? Tem. Necessidade de perícia? Vai até sentença. Então, aqui assume um procedimento comum, tá? Quarto caminho para o devedor, nada. Não paga, não solicita parcelamento, não quer oferecer embargos monitórios, revelia, revel. Então, diante da revelia do devedor, o que vira? Vira uma conversão do mandado inicial de pagamento em título executivo. Então, não tem defesa, já vira execução. Então, na ação monitória, o que é interessante, considerando os caminhos que a gente tem aqui? É interessante a pessoa pagar, já em 15 dias. É interessante uma pessoa oferecer uma proposta de parcelamento do 916, que é melhor receber já, dessa forma, do que demorar décadas para receber. Enfim. E ser revel. Porque aí já converte em título executivo aquele documento, o mandado, e já começa a execução. Logo, logo, você pode pedir uma penhora online, enfim, todas as consequências de uma execução. Porque se tem embargos, aí é igual ter feito cobrança, ter feito uma ação de conhecimento, porque vai se tornar um processo de conhecimento, procedimento comum. Por isso que a gente fala que a ação monitória tem características de processo de execução e características de processo de conhecimento. Porque ela tem característica de processo de execução no início. Expedição de mandado de pagamento, possibilidade de pagamento em 15 dias, possibilidade de parcelamento. Então, isso é muito característica da execução. Se der revelia, já converte em título executivo, já vira execução. Agora, se houver
a oposição de embargos monitórios, que é a defesa do devedor, aí é processo de conhecimento para frente, normal. Até se chegar numa sentença. Só que a gente tem que pensar na questão da sentença aqui. Porque a sentença, ela não é uma sentença, olha só, essa sentença não é aquela sentença que julgo procedente o pedido do credor, do autor, para condenar a devedor. Não, isso aí é uma ação de cobrança também. Se a sentença fosse isso, seria uma sentença de uma ação de cobrança. Então, a sentença da ação monitória não é falar julgo procedente o pedido do autor para condenar a requerida a pagar 70 mil. Não é isso. Que isso é uma sentença de um processo de ação de cobrança. E aqui é uma ação monitória. Então, a sentença da ação monitória que tem esses embargos, porque se não tem os embargos, se pagou, ok, fechou. Se parcelou, ok, fechou. Se teve revelia, é uma sentença já que converte o título em mandado de o mandado de pagamento em título executivo, então já vira execução. Agora, uma sentença de uma ação monitória que tem o oferecimento de embargos monitórios, a sentença não é em relação ao pedido do autor. A sentença é em relação aos embargos. Então, a sentença aqui vai ser no sentido de trata-se de ação monitória, foram apresentados embargos monitórios em que o devedor alegou isso, foi provado isso, foi provado aquilo, a sentença normal. Quando chega no final, na parte dispositiva, a sentença é para acolher ou rejeitar os embargos da devedora. Se acolhe os embargos apresentados, o autor da ação perdeu a ação monitória. Então, acolho os embargos monitórios, determino a ineficácia do mandado inicial de pagamento, não tem que pagar. Acolheu, fechou. A sentença é em relação aos embargos, não é em relação ao pedido da ação monitória. Ninguém pediu lá na petição inicial a procedência do pedido para condenar alguém a pagar alguma coisa. Então, a sentença não vai ser assim. O que foi pedido? A expedição do mandado de pagamento. Agora, se o devedor ou a devedora apresenta embargos e vira um processo de conhecimento, a sentença é sobre os embargos. É sobre acolher os pedidos dos embargos, o acolhimento dos embargos ou a rejeição dos embargos. Então, se o juiz acolhe os embargos, o devedor ganhou. Acolhe os embargos e determina a ineficácia do mandado inicial de pagamento. Não tem que pagar. Agora, se o juiz rejeita os embargos apresentados, opostos pela devedora, aí essa sentença é um título executivo, então pode começar a execução. Aí vira cumprimento de sentença. Igual, porque é um processo de conhecimento. Aí vira execução já. Então, vocês podem perceber que o interessante da ação monitória não é quando apresenta embargos. É quando apresenta embargos, o processo segue igual um procedimento comum mesmo. É um procedimento comum, é um processo de conhecimento, vai ter uma sentença. A diferença é que a sentença vai ser acolhendo ou rejeitando os embargos. E sentença é título executivo já. O interessante da ação monitória é essa possibilidade inicial do devedor pagar em 15 dias. É a possibilidade inicial do devedor propor um parcelamento para pagamento em 15 dias. Ou ser revel. Porque a partir do momento em que oferece embargos, é um procedimento comum normal, como se fosse uma ação de cobrança. A diferença é que a sentença é em relação aos embargos, não é em relação à ação monitória, porque ninguém na ação monitória pediu a procedência do pedido para condenar alguém a pagar, não é ação condenatória. Pediu a expedição de mandado de pagamento. Agora, tem uma questão interessante aqui. É um ponto que... Vou até parar de compartilhar, quero abrir aqui no código, vai ficar muito claro, tá? Uma questão aqui... Em sentença, Vinícius, o juiz vai analisar os embargos monitórios. Aí, o que acontece? Esses embargos monitórios, uma vez opostos, né, que é o verbo correto, apresentou embargos. A gente fala, por exemplo, opôs embargos monitórios. Juntou lá no processo, procedimento comum. Intime-se o autor para se manifestar sobre os embargos monitórios em 15 dias. Intime-se as partes para se há possibilidade de julgamento antecipado da lide ou se pretendem produzir prova oral. Se pretendem produzir prova oral, especifiquem as provas que pretendem produzir. Aí aquele saneamento participativo, né, que está acontecendo muito, vocês estão acompanhando isso aí.
que é o saneamento participativo? Você tem que especificar as provas que você pretende produzir por fato. Em relação a esse fato, eu quero essa prova. Em relação a esse fato, prova testemunhal. Em relação a esse fato, depoimento pessoal da parte. Chama saneamento participativo. Então, o juiz vai verificar, depois que apresenta a réplica, é igual ao procedimento comum. Verificar as provas que pretende produzir, ou se é caso de julgamento, se as partes concordam com o julgamento antecipado da lide, como é prova escrita, geralmente mas também não é regra, porque pode ter necessidade de prova oral, aí. Pode ter necessidade de perícia, e você vai especificar isso para o juiz nessa petição. Excelência, considerando que a assinatura não é da devedora, é da embargante, no caso, aí os nomes já mudam quando tem embargos, requer uma perícia, um exame grafotécnico no documento para atestar a veracidade ou não da assinatura, enfim. Você pode requerer uma perícia. Então, muitas coisas podem acontecer, igualzinho um procedimento comum aqui nessa ação monitória. O juiz, se for julgamento antecipado da lide, já vai ser uma sentença, pode ser na fase do saneamento. Agora, se não, aí vai ser uma sentença depois da instrução, se tiver necessidade de produção de prova, tá? Produção de prova oral, prova pericial, vai ser numa sentença lá, mas é por sentença. Mesmo que seja julgamento antecipado da lide, é uma sentença, tá? Não é uma decisão interlocutória. Então, para rejeitar e acolher embargos, é sentença. Vai depender do momento do processo. Ok? Deu para compreender? Tem algo toda hora leva a mão no rosto. Deu sim, Início? professora. Sim, professora. Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Tá, então olha só. O que eu estou querendo passar para vocês aqui um ponto muito interessante da ação monitória. Vocês estão num momento bem... A gente tem que falar a prática, mas também tem que passar para vocês algumas coisas para não confundirem. E aqui tem duas muito importantes em relação à monitória. Eu acho que já deu para vocês perceberem o procedimento dessa monitória, né? Pelo procedimento, agora a gente consegue compreender o que é uma ação monitória, qual que é o objetivo dela. Porque se a gente parar para pensar, o objetivo da monitória é dar força de execução para um documento que não tem. Por isso que o requisito obrigatório é uma prova escrita sem eficácia de título executivo. Por quê? Porque já que tem essa prova escrita, para que passar pela demora de um processo de conhecimento se a gente pode obter algumas características da execução, mas que não seja por um processo de execução? Por isso que tem essas características de execução na ação monitória. Só que tem muito pega nesse conteúdo da ação monitória. Então, quem está se preparando para as provas, e eu já vi isso não só em exame de ordem, quem vai fazer exame de ordem? Eu falo em provas porque na nossa área a gente precisa fazer prova para tudo. Quem vai fazer exame de ordem, quem vai fazer magistratura, Ministério Público, quem vai fazer para assessoria, analista, para qualquer coisa que cai processo civil. Vou mostrar uma coisa para vocês. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta primeiro, aí eu vou mostrar uma coisa para vocês. Quando o devedor opõe os embargos monitórios, qual o efeito que isso causa no processo, na ação monitória? A minha pergunta é, uma vez que os embargos são opostos, suspende alguma coisa? Fica suspensa alguma coisa? Porque embargos têm essa característica, né, de suspender algo. Porque se o juiz analisa os embargos agora, para acolher ou rejeitar, tem um mandado de pagamento aqui vigente. Então, primeiro, os embargos monitórios têm efeito na ação monitória? Tem algum efeito? O efeito de suspender a ação monitória? Suspende o quê? Suspende algum mandado de pagamento? Suspende o pagamento? Porque vejam bem, nós estamos aqui com um mandado de pagamento contra o devedor para pagar em 15 dias. E ele opôs embargos monitórios. E esse mandado de pagamento em 15 dias, ele tem que pagar enquanto ele embarga? Ou não? Suspende alguma coisa? Esse é o ponto que eu estou querendo tratar com vocês. Os embargos monitórios suspendem. Suspendem alguma coisa aí na ação monitória. O problema aqui, a questão, é o que exatamente esses embargos suspendem. Porque eu vou dizer para vocês na prática. Se tem um mandado de pagamento expedido contra mim, pagar 15 dias aqui para o Talho, pagar 70 mil para ele, e eu oponho embargos, tem que suspender alguma coisa aqui, senão eu vou ter que pagar 70 mil para ele. Então, ele tem que ter algum efeito.
porque tem um mandado de pagamento expedido contra mim. Então, se eu opus embargos, alguma coisa tem que ficar suspensa. Na verdade, na prática, o oferecimento dos embargos monitórios suspende esse pagamento. Eu não tenho que pagar, porque eu estou discutindo a questão aqui. Então, fica suspensa alguma coisa ali em relação ao pagamento. O problema não é esse. O problema é o jeito que o código trouxe isso. Então, por exemplo, eu vou apresentar para vocês uma questão aqui, que eu já vi, exame de ordem, que eu já vi em magistratura. Exatamente esse ponto aí, Vinícius. A questão é, olha essa questão aqui. Porque na prática, suspender a eficácia da decisão que mandou expedir o mandado de pagamento, na verdade, está suspendendo o mandado junto, está suspendendo o pagamento, não tem que pagar. É muita coisa. Agora, você pega ali, quando você pega uma questão, e está lá, o devedor da ação monitória, o devedor da ação monitória que opõe embargos monitórios, esses embargos possuem o efeito de, 2 pontos, A, suspender o mandado de pagamento expedido. B, suspender o pagamento no prazo de 15 dias. C, suspender a eficácia da decisão que determina. Isso vai parecer a mesma coisa. Se a gente parar para pensar, vai parecer a mesma coisa. Então, não sei se vocês já tiveram impressão, às vezes de ver uma questão, para tá tudo certo isso aqui, o que é isso? Me parece a mesma coisa. Não. E o Vinícius colocou exatamente do jeito que aparece no código. Não aparece nem suspender a decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. Aparece suspender a eficácia da decisão que mandou expedir o mandado de pagamento. Então, olha só, vou mostrar até no CPC para vocês como que aparece. Toma cuidado, porque uma palavra, a palavra eficácia, por exemplo, uma palavra não pega. Deixa eu pegar um CPC aqui, rapidinho. Só um minutinho, gente. Olha aqui. A oposição dos embargos que na ação monitória, tá? Deixa eu fechar esse coisa aqui. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no 701, que é a expedição do mandado de pagamento. Então, se você opõe os embargos monitórios, o que ele suspende é essa palavra aqui. Na verdade, suspende o pagamento, suspende o mandado, ok. Mas na teoria, para responder ali na prova, a oposição dos embargos monitórios suspendem a eficácia da decisão que mandou expedir o mandado de pagamento, determinou a expedição do mandado de pagamento. Então, às vezes eu podia falar, gente, olha, a oposição de embargos monitórios suspende o pagamento, suspende. A oposição dos mandados, na prática, né? A oposição dos embargos monitórios suspendem a decisão que determinou a expedição, suspende o mandado de pagamento, a decisão, suspendem a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. Tem a palavra eficácia. Então, já vi muitas provas, pessoas errando, porque não lembraram dessa palavra eficácia. É um pega do pega do pega do pega, isso aqui, tá? Muito cuidado com essa questão da ação monitória em relação a isso para a teoria. Na prática, como que vai ficar? Oferecer o embargo, suspende o mandado de pagamento, tudo suspenso. Aguardando o quê? O julgamento dos embargos, porque a sentença é sobre os embargos. Tá? Outro ponto interessante aqui. É admitida a ação monitória contra a fazenda pública? Sim, é. Por muitos anos, não, era vedado. Hoje é. Então, é admitida a ação monitória contra a fazenda pública. Como assim? Suponhamos que o município, ou o Estado, ou a União,
deva, tem uma relação de deve, por algum motivo aí, para a Isadora. O valor X, porque ela não... Para qualquer coisa, tá? Qualquer relação que ela teve aí com a administração pública, seja o município, seja o Estado, seja a União, seja a administração indireta, e ela não tem um título executivo para fazer uma execução contra a Fazenda Pública, ela não quer fazer a cobrança. Então, ela pode fazer uma ação monitória hoje em face de um município, em face de um Estado, em face da União, em face de uma autarquia? Sim, pode. Então, ela pode fazer a ação monitória. Por que a gente bate nessa tecla? Porque muito tempo não podia. A jurisprudência antigamente falava, não pode. Não pode porque a própria execução contra a Fazenda Pública tem um procedimento diferente, não vai poder, tem precatório, não dá. Gente, a monitória vai seguir normalmente. Normalmente, o rito da monitória, previsto aqui no 700, 701, 702, a diferença é que o réu é uma Fazenda Pública. Então, é admitida a ação monitória contra a Fazenda Pública, ok? Mais um ponto que eu queria falar com vocês, para a gente poder encerrar esse conteúdo de monitória. Suponhamos que o Matheus tenha fez uma relação jurídica, a gente fez uma negociação. E vamos supor que eu passei um cheque para o Matheus. E aí o Matheus me vendeu lá o celular, produto, alguma coisa que ele vende lá. Aí eu fui, paguei, comprei 5 celulares dele, paguei, dei um cheque para ele. Não fiz Pix. Aí dei o cheque para ele, o Matheus foi lá, depositou, voltou. Representou, voltou. Tem um mês que isso aconteceu. Aí o Matheus vai lá e vou fazer uma ação monitória. Eu tenho uma prova escrita. Vou fazer uma ação monitória contra a professora. Com um cheque que não está prescrito. Qual que é o requisito da ação monitória? Tá aqui, ó. A prova escrita. Prova escrita sem eficácia de título executivo. Sem. O Matheus tem uma prova escrita com eficácia de título executivo. Aí o Matheus vai e faz uma monitória contra mim. Essa ação vai lá para a primeira vara civil. Chega a mão do juiz. Ou da juíza. Você pega lá o processo, olha na tela, né? Folheando o processo na tela, olha. Vai lá, passa o documento. Aí vê a petição inicial, vê a negociação que foi feita o pagamento de cheque, devolvido, né, sem fundo, enfim, está lá toda a situação. Aí o juiz vai lá, olha a prova escrita e topa com cheque. Não prescrito. Ou seja, com eficácia de título executivo. Aí eu jogo para vocês. Vocês são os juízes desse processo. As juízas e os juízes desse processo. O que vocês fazem aqui? Vocês estão com a ação monitória, com uma prova escrita, com eficácia de título executivo. O que vai acontecer? Vou perguntar assim. Minha mão está ressecando, não de massa o tempo inteiro, toda hora leva a mão no rosto. Prova escrita com eficácia de título executivo. A gente vai poder fechar isso aqui. Pergunta, então, é uma pergunta que cai muito, tá? Se a gente fosse fazer uma prova hoje, presencial, com certeza seria uma questão de prova. Geralmente, nas provas, eu coloco uma questão muito semelhante a essa. Porque é muito cobrado nas provas que vocês vão fazer. Então, quando acontece uma situação dessa, vejam bem, toda vez que vocês estão no processo civil, tá? Isso não é só para ação monitória. Toda vez que vocês estão numa situação dentro do processo civil, que a via utilizada não é adequada, isso tem um nome no processo civil. Toda vez que a via utilizada não é adequada, o adequado seria o processo de execução aqui. Toda vez que a via não é adequada, nós temos a mesma situação no processo civil. E o nome se chama falta de interesse de agir, é um pressuposto processual. Quando a gente estuda interesse de agir, lá no TGP, ou no processo 1, a gente estuda pressupostos processuais. Aí tem 2, né? Legitimidade de parte e interesse de agir. E às vezes a gente pensa assim, gente, o que é esse interesse de agir? Será que é vontade? Não é vontade? Não. Como que um juiz vai extinguir um processo por falta de vontade? Todo mundo tem vontade. Então, o interesse de agir não é a mesma coisa que vontade. Interesse de agir é adequação, necessidade e utilidade. Quando você vai ajuizar uma ação
Se o judiciário não é útil e necessário, você não tem interesse de agir. Quando você vai ajuizar uma ação e a via é inadequada, você também não tem interesse de agir. Então, o que vai acontecer? O processo vai ser extinto. Sem resolução do mérito, por ausência do pressuposto processual interesse de agir. Beleza, fechou. Coisa julgada formal, então você ajuiza a ação de execução. Então, essa é a consequência do processo. Não vou nem me citar, não vai nem ter mandado de pagamento nesse cheque. Porque, como é um pressuposto processual, o juiz pode reconhecer de ofício. Então, nesse caso aqui, ele verifica que o documento tem força de título executivo, porque monitória é para quê? Sem força de título executivo, é para virar a execução. Vai fazer isso, vai usar um negócio que pode ser executado? Não tem cabimento. Então, o que acontece? O juiz vai dar uma sentença logo. Uma sentença já extinguindo o processo por ausência de pressuposto processual, que é o interesse de agir. A via foi inadequada. Então, essa é a consequência jurídica do processo. É simples. Como eu falei para vocês, é uma questão de prova. Agora não, você vai fazer a prova online e vai ser questões, pode ser que tenha lá uma questão parecida com essa transformada, né? Mas a consequência jurídica para o processo é essa, é a extinção do processo por falta de interesse de agir. O interesse de agir não é vontade, interesse de agir significa adequação, necessidade e utilidade. Se a via é inadequada, se não há necessidade e utilidade judiciária, não tem interesse de agir. Ok? Povo, alguma dúvida? Até aqui, é quase todo o conteúdo de monitório. Tranquilo, doutora. Tranquilo? Vou recomendar para vocês o quê? Façam a leitura, são 3 artigos. Artigos 700, 701 e 702. Vocês vão encontrar lá exatamente o que a gente falou aqui e vocês vão recordar de algumas coisas que a gente falou. Então, vocês viram que é uma ação um pouco diferente, é uma ação de natureza híbrida, ela tem característica de execução, de conhecimento. E o ponto-chave é essa expedição de mandado de pagamento, mas se tem oposição de embargo, suspende a eficácia da decisão que determinou essa expedição de mandado de pagamento. A litigância de má-fé, a sentença em relação aos embargos. Então, o objetivo mesmo é, como um credor tem uma prova escrita sem eficácia de título executivo, é aproveitar ao máximo essa prova escrita, para quê? Para se tornar uma execução mais rápida, do que passar por um processo de conhecimento. E lembrando que não cabe ação monitória no juizado especial civil, não cabe, tá? Pode ser o valor de R$500, não cabe. Até o Marcelo já colocou enunciado, e tem muita jurisprudência falando que não cabe ação monitória no juizado especial civil. Na prática, pode ser que vocês encontrem algum juizado que faça, mas na teoria, que técnica a gente está aprendendo, não cabe, tá bom? Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo, Ok? Podemos professor. encerrar? Sim, professora. Bom, Tranquilo. gente, muito obrigada pela presença de vocês na aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fala comigo, lá no dia da prova. Só não pergunta se está certo o negócio. Mas, assim, já teve um problema, a professora caiu aqui, arrebentou tudo na internet, não está dando certo, me avisa que eu entre em contato com o Herbert, a gente vê a forma mais rápida de resolver isso para vocês, tá? A gente não encontra na próxima semana de prova, então desejo para vocês uma excelente semana de prova, continue cuidando da saúde de vocês, usem álcool. Toda hora que eu entro aqui, eu saio batendo na cara de alguém. Usem álcool. E é isso. Boa semana para vocês. Muito obrigada. Boa prova. Qualquer coisa, fala comigo. Ok? Obrigado. Boa semana. Obrigada, professora. Boa noite, Boa noite. professora. Boa noite. Boa noite, Tchau, professor. tchau. Obrigada. Boa noite, professora. Fica com Deus. Boa noite, com Deus.